Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das leis do poder mais provocadoras, digamos assim. A lei que fala sobre o perigo do contágio emocional. Vamos entender por que, segundo essa lógica, é fundamental evitar os infelizes e azarados. E para começar, já lanço uma pergunta. Um estado emocional, a energia de uma pessoa, a sorte ou o azar dela, pode mesmo nos infectar como se fosse um vírus? Essa ideia de que a infelicidade é contagiosa é o ponto central do que vamos explorar agora. E aqui está a definição da Lei 10, sem rodeios. A ideia é brutalmente direta. Se associar com pessoas que atraem o infortúnio pode ser um caminho para o nosso próprio desastre. E segundo o autor, isso não é sobre falta de compaixão, não. É pura e simplesmente uma questão de autopreservação. Para a gente entender isso na prática, nada melhor que um exemplo histórico. E que exemplo, hein? Vamos conhecer a história de Lola Montes, uma mulher que se tornou lendária pelo rastro de destruição que deixou na vida de todos os homens com quem se envolveu. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela revela um padrão que é, no mínimo, assustador. Em menos de 10 anos, 4 homens poderosos tiveram suas vidas e fortunas completamente arruinadas logo depois de entrarem na vida de Lola. Vamos ver como isso aconteceu caso a caso. O primeiro da nossa lista é Alexandre du Jarrier. Pensa num cara que tinha tudo. Era um dos jovens mais promissores de Paris, dono do maior jornal da França, poder, influência, um futuro brilhante pela frente, até que ele conheceu a Lola. E é aqui que a gente vê a velocidade da queda dele. A associação com o Lola simplesmente manchou a reputação do cara. Os amigos se afastaram, os negócios começaram a ir por água abaixo e, o ponto final, ele acabou morto num duelo para defender a honra dela. Em pouquíssimo tempo, um futuro incrível foi totalmente destruído. Depois de Paris, Lola foi para Munique e mirou ainda mais alto. O alvo da vez? Nada mais, nada menos que o rei Ludovico I. Ela o cativou de um jeito que o rei, que era conhecido por ser um homem sério e contido, começou a agir de forma totalmente imprudente, desfilando com ela em público. E o resultado disso? Bem, a associação com Lola foi tão tóxica, tão impopular, que acabou gerando uma rebelião. Em 1848, para evitar uma guerra civil, Ludovico foi forçado a abdicar. Ele perdeu o reino por causa dessa paixão avassaladora. E o padrão continuou, de forma implacável. George Hald, um oficial britânico que se casou com ela, perdeu o cargo e morreu jovem. O último marido dela, Pat Hill, caiu numa depressão profunda e também teve um fim trágico. O rastro de desastre era simplesmente inegável. Mas fica a pergunta: qual era o fascínio? O que ela tinha? Essa citação aqui mata a charada. Lola oferecia uma intensidade de emoções que fazia esses homens se sentirem vivos, de uma forma que nunca tinham sentido. O problema é que era um turbilhão, e uma vez dentro dele, era quase impossível escapar do caos que ela mesma criava. Ok, a história da Lola Montes é impressionante. Mas agora vamos sair do caso específico e tentar entender a mecânica por trás disso. Como, exatamente, a infelicidade e o azar de uma pessoa se transferem para outra. Geralmente, esse processo de contágio segue um padrão bem claro. Primeiro vem a atração por aquela intensidade toda. Depois surge aquele desejo de ajudar, de salvar a pessoa dos seus problemas. Só que o envolvimento desse drama todo acaba contaminando a nossa própria vida, até que o desastre se torna quase inevitável. E como identificar essas fontes de contágio? Bom, geralmente elas têm algumas características em comum. Tem um histórico de instabilidade, parece que atraem problemas. E o mais importante, elas drenam a energia de quem tenta ajudar, porque os problemas delas são crônicos, muitas vezes causados por elas mesmas. Tudo bem, se associar com os infelizes é o veneno, qual seria o antídoto? A lei propõe uma solução bem direta: buscar ativamente a companhia de pessoas felizes e afortunadas. E esse contraste aqui na tela deixa tudo bem claro. De um lado, os infectores, que drenam nossa energia e recursos. Do outro, os felizes e afortunados, que trazem ânimo e boa sorte. A escolha de com quem nos associamos tem um impacto direto, quase matemático, na nossa vida. No final das contas, o ponto é este: as qualidades das pessoas ao nosso redor, sejam elas boas ou ruins, acabam se transferindo para a gente. O tempo que se gasta com associações negativas é um tempo que deixa de ser investido em relações que nos elevam. É simples assim.
E é por isso que a lei conclui com essa recomendação tão direta. Não se trata de um julgamento moral, mas sim de uma escolha estratégica. Direcionar a nossa energia para associações positivas é uma das formas mais eficazes de proteger o nosso bem-estar e de cultivar o sucesso. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa lei nos convida a analisar o efeito que nossas associações estão tendo na nossa vida. É uma pergunta poderosa. No círculo de amizades de alguém, quem está compartilhando sucesso e quem está compartilhando miséria? A quem se está permitindo exercer influência? Fica aí a provocação.